Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje estamos no episódio de número 326 e na nossa tarefa de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, continuamos no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, hoje com o capítulo 18, Jesus e Ingratidão. Quem preparou para nós as reflexões foi a Dani. Não vou dar spoiler, mas está muito interessante, porque ela busca no Evangelho, em Emmanuel e na própria Joana de Ângeles, complementos que vão deixar a gente com muitas reflexões extras. Aí você já aproveita, né, essa toada da Dani aí e dá uma olhadinha aí na descrição, porque a gente colocou também uma série de outras bibliografias complementares para te ajudar a estudar um pouquinho mais, a aprofundar. A gente sempre faz isso. E é bem legal porque tem o link. Você pode só clicar, já vai abrir a mensagem lá, vai facilitar a nossa vida para a gente estudar um pouquinho mais. Afinal de contas, a gente está aqui buscando exatamente isso, né? Aproveita e já fica aqui o nosso convite. Porque, gente, passa muito rápido, né? Então a gente tem o nosso segundo momento, que é a nossa live que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia de lançamento do podcast. Normalmente a gente lança aos sábados, então a live acontece também aos sábados, às 17h50, 10 para 6, tá? É um momento muito gostoso, a gente pode trocar ideias, você pode colocar seu comentário, participar, interagir, enfim, um momento a mais. Não se preocupe se você não puder estar presente. Fica gravado lá, você pode passar no canal e aí depois, passar no canal, você pode ajudar a compartilhar o link, deixar seu comentário, enfim, participar conosco. Esse é o nosso principal convite. Lembrando, não deixe de ficar até o final do podcast, porque a gente tem o convite final do nosso momento de oração para que você ore conosco. A gente sempre começa, hoje não vai ser diferente, com uma poesia. Eu prefiro Maria Dolores, porque ela tem poesias belíssimas, tá? Então hoje a gente tem também o nosso momento de oração, você já está aí convidado para escutar com a gente até o final, ok? Bom, feito tudo isso, você já sabe, né, que eu vou te convidar. Vamos ouvir? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast dessa semana. Nessa semana falaremos um pouquinho sobre o capítulo 19, intitulado Jesus e Ingratidão. Continuamos quase acabando, né? O estudo do livro Jesus e a Atualidade, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Esse é o penúltimo capítulo 19, e Joana de Ângeles vem trazer para nós, nesses trechos, um pouquinho sobre o que é, então, a ingratidão e quais sentimentos que norteiam esse tipo de resposta em que muitos de nós temos diante de uma ajuda que nos é dada. Logo no início do capítulo, Joana de Ângeles vem trazer para nós que as manifestações mais comuns não são aquelas de amor, justiça, caridade e gratidão, mas sim as manifestações agressivas, as rebeldias e as ingratidões, que acabam aturdendo, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens. Ela também vem trazer para nós que a ingratidão, ela é um desapreço e ela apresenta-se como grave imperfeição da alma e que deve ser corrigida. É interessante que Joana vai falar para nós que o ingrato, ele é um enfermo, ele é um doente, que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, num processo de insatisfação perversa.
E nesse mesmo trecho mais adiante, Joana nos traz que aquele que recebe, no caso, que recebeu alguma graça ou alguma ajuda, né, que o recebido, ele não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. Por conta disso, é que o ingrato pensa, né, que aquilo que ele recebeu era justamente devido a ele. Então, a ingratidão, Joana fecha para nós falando que é uma chaga moral purulenta no indivíduo, que vai debilitar o organismo social aonde se encontra. Existem outras obras espíritas, como alguns do nosso amigo Chico, né, psicografia do Chico, mas pelos espíritos como Emmanuel, André Luiz, que também vão reportar para nós sobre o processo de gratidão e sobre também a resposta a esses processos da forma, então, de ingratidão. Existem, então, algumas obras também, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, que vai nos trazer, não com esse título, né, propriamente dito, ingratidão, mas que vai nos trazer, nortear alguns ensinamentos diante, então, da necessidade e do aprimoramento moral que é de ser grato. Então, algumas desses trechos eu trouxe para que nós pudéssemos, então, comentar nesses instantes. Algumas passagens, como, por exemplo, de Judas, né? No momento, então, em que Jesus passa pela crucificação, Judas se apresenta de uma maneira muito ingrata, né? Mas Jesus continua tratando com respeito até o fim. Além disso, muitos dos que foram curados por Jesus não estiveram ali ao lado dele durante a crucificação. Mas mesmo assim, Jesus pede ao nosso Pai, né, ao nosso Pai maior, que ele pudesse perdoar todos nós, toda a humanidade, pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Então Jesus apresenta para nós como um modelo, né, que viveu e conviveu com a ingratidão, mas mesmo assim não se abalou, né? Imagina se Jesus, por conta das respostas ingratas, né, de todos aqueles que ele ajudou durante o seu período aqui na Terra, fosse preocupar com o reconhecimento, né? Ele não teria continuado a sua obra. Então, Jesus nunca condicionou a sua caridade ao reconhecimento. E aí, algumas dessas obras espíritas, né, vai trazer para a gente que o problema não é sofrer ingratidão, mas sim impedir de concluirmos nossas boas ações. Então, no momento em que nós decidimos fazer algo pelo outro ou fazer algo bom pelo outro, a gente não pode esperar que a gente seja reconhecido, porque a gratidão não é uma troca de favores, né? A gratidão, ela é um reconhecimento daquele que recebeu, mas aquele que faz algo pelo outro tem que fazer simplesmente por bondade, né? E aí, Joana de Ângeles também vem trazer para nós que a gratidão, ela não é uma qualificação simples, né? Ela é uma consequência natural do nosso progresso moral. Então, ela é um resultado daqueles espíritos que conseguem progredir moralmente. E que a ingratidão, ela nasce do egocentrismo. E ela vem, então, acoplada a uma constante reclamação. Então, aquele que é ingrato, né? Aquele que não reconhece, né, o bem que foi feito a ele, ou algo que foi feito a ele,
ele sempre está nesse papel de reclamão, né? E essa ingratidão nasce desse egocentrismo, da pessoa acreditar que ela é merecedora de que os outros façam por ela. Alguns outros livros que Joana de Ângeles, né, juntamente com a psicografia do Divaldo, trouxe para nós outros esclarecimentos. Eles falam um pouquinho sobre a psicologia da gratidão. E Joana traz para nós uma progressão psicológica que é muito interessante, dividindo nos seguintes pontos. Que dentro da psicologia da gratidão existe os que nunca ou que quase nunca agradecem. Segundo, aqueles que agradecem apenas pelas alegrias. E terceiro, os que aprendem a agradecer também pelas provas e desafios, compreendendo o seu valor educativo. Quando eu olhei essa progressão psicológica, eu pensei assim, poxa vida, muitos de nós, né, podemos pensar assim, nossa, em alguma outra situação eu me comportei como uma pessoa ingrata. Mas eu acho que eu quase agradeço, né, em várias situações da minha vida. Mas quando a gente vê essa progressão psicológica de Joana de Ângeles, a gente tem que voltar a refletir. Porque o segundo aspecto dela, que ela coloca para nós, são os que agradecem apenas nas alegrias. E o terceiro são aqueles que aprendem a agradecer também pelas provas e desafios. Então, Joana traz para nós um novo patamar, que é aqueles que também são gratos pelas provas e desafios, que é, ainda para nós, né, aqui na Terra, uma etapa difícil de ser concluída ou de ser adquirida. Porque nos momentos de alegria é muito mais fácil para a gente ser grato. Agora imagina nós termos que agradecer pelas dificuldades, né? Ou compreender, melhor dizendo, né? Que é o verbo utilizado pela Joana, né? Compreender o valor educativo das provas e dos desafios. Essa seria uma etapa mais avançada da gratidão. Joana também vem trazer para nós que a gratidão ela é um sinal de amadurecimento psicológico, que mostra que esse espírito, no caso, que amadurece o seu psicológico, também tem um aumento do desenvolvimento da sua consciência. Então, além, né, desse amadurecimento, ele também leva a esse espírito a compreensão sobre o estado evolutivo do outro. Porque no momento em que o outro não te corresponde da maneira esperada, você também tem que compreender que tudo bem. É o estado evolutivo do outro, que é o que Jesus fez conosco quando ele esteve aqui na Terra e provavelmente, né, faz conosco durante todo o seu papel de governador da Terra. Porque a gente pensa muito no tempo em que Jesus esteve aqui conosco na Terra, mas esquece que Jesus continua governando todos nós e todos os espíritos encarnados aqui na Terra e que ele ainda continua com essa compreensão com cada um de nós. No livro Pão Nosso, capítulo 11, intitulado Bem é Incansável, Emmanuel traz para nós também algumas frases interessantes que vão casar com o que a Joana trouxe para nós. Emmanuel explica, por exemplo, que quem se cansa de fazer o bem, muitas vezes ainda espera o reconhecimento. Ele lembra que Jesus suportou inúmeras demonstrações de ingratidão, sem deixar de amar e sem deixar de servir. Nesse mesmo capítulo, Emmanuel diz que o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Então, olha só,
Jesus, que é o nosso exemplo, né, de modelo, é o nosso modelo de vida, desde o início, né, Emmanuel vem trazer, desde o princípio da organização planetária, ele continua tendo a paciência, né, e exercendo o seu ministério de amor para conosco, né, que nos comportamos como ingratos. E Joana de Ângeles também traz em outra obra, não essa de Jesus e Atualidade, mas em outra obra de Joana de Ângeles, falando um pouquinho mais sobre a questão da gratidão, se eu não me engano é em Psicologia da Gratidão, ela fala nessa obra que o ingrato é o enfermo, né? O doente, como ela fala também aqui em Jesus e Atualidade. E que essa enfermidade é um resultado de uma insatisfação. O que vai também nos levar a juntar com uma informação falada nesse capítulo agora, no capítulo 19, de que os ingratos sempre são soberbos. Eles são autossuficientes. Mas espera aí, como eles são autossuficientes se eles dependem do outro? Aí vem a explicação logo após. Autossuficientes em dependência dos sacrifícios dos outros, né? Em sacrifício dos outros. Então, Joana deixa bem explicadinho, né, para nós aqui no capítulo de Jesus em Gratidão. Também nesse mesmo capítulo de Jesus e Atualidade, no livro, né, ela vem trazer para nós que o Mestre Jesus conhecia as nossas debilidades morais, né? Ele conhecia as debilidades e ele sempre se preocupava em alcançá-las. Para quê? Né? A fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças. Por quê? Porque era lá que essas doenças se originavam. Então, erradicando-as de modo que elas não voltassem a produzir nem miasmas e nem nenhum outro mal perturbador. A sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes e de pensamentos. Olha só, né? Jesus mostra para nós que a mudança interna e o reconhecimento, ele é dado pela gratidão e que essa gratidão fazia parte da cura de Jesus. No próprio capítulo, lá no início, né? Ele traz uma passagem de Jesus que curou 10 leprosos e que somente um veio agradecer Jesus. E Jesus pergunta, né? Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? 9 se haviam ido apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer. Por quê? Só iria desaparecer o momento que eles iriam agradecer, porque nesse momento haveria uma modificação psicológica e moral dessas pessoas. Bom, então finalizando o nosso estudo de hoje, que tem tantos ensinamentos, né, para nós nessa semana, vou terminar então com um trechinho que Joana deixa aqui para nós no final. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Até mais. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Cercas, de Maria Dolores. Alma querida, escuta. Em tuas horas lentas de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós, noutros campos do espaço, as falas mudas que nos apresentas. Muitas vezes, interrogas na oração de espírito espantado e sofredor.
Se tudo o que esperei foi sonho vão, por que amaria assim, sem ter amor? Por que me consagrar a filhos que amo tanto, se me ofertam, por triste recompensa, a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que me dedicar com tanto empenho ao lar que me magoa, no qual ninguém anota as lágrimas que eu tenho, nem considera a cruz que me agrilhoa? Que motivo me leva a entregar-me de todo a certo coração que me espezinha, que me cobre de lodo? Depois de ironizar a esperança que eu tinha, que razão me conserva a consciência presa a determinado compromisso, se aqueles que mais amo na existência nem querem saber disso? Dói-nos ouvir no além a angústia com que indagas, mostrando o coração aberto em chagas. É um esposo distante, é uma esposa esquecida do trabalho de paz que abraçou para a vida. É um filhinho doente, gradeado num leito merencório. É um parente infeliz em sanatório. É uma pessoa amiga a gritar-nos em rosto acusações sem base, em vinagre e censura, a fazer-nos enfermos de desgosto ou cansados de dor às portas da loucura. Ainda que tudo isso te aconteça, não fujas, alma boa. Tolera quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor se te arrefeça. Não fossem as prisões que nos guardam no mundo duros grilhões sem formas definidas, voltaríamos nós aos erros de outras vidas em delírio profundo. A prova que te oprime em ásperas refregas, o peso enorme dos tormentos teus, é a dor da obrigação nas cruzes que carregas. São as cercas de Deus. Mestre amigo Jesus, no início desta nossa oração contigo damos graças a Deus pelo reconhecimento do papel das dificuldades, dos sofrimentos que acontecem e nos atravessam todos os momentos de nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a reconhecer que a vida é trabalho e, sobretudo, o trabalho invisível da reconstrução dos valores morais em nosso espírito, de nos enxergar a nós mesmos, tais quais somos, com nossas dificuldades e problemas, mas também com nossa capacidade de amar, que tu nos ensinaste e, sobretudo, Jesus, viveste em exemplo profundo, deixando-nos a diretriz segura para continuarmos caminhando rumo ao amor profundo de Deus, nosso Pai, que está em toda parte e que precisa ser por nós reconhecido. Ajuda-nos a reconhecer nas dificuldades, nos erros, nos problemas e nas tribulações, em particular, naquela que os outros nos causam. Ajuda-nos a reconhecer instrumentos da vida, convidando-nos à reforma íntima, ao perdão, à reflexão, enfim, do que podemos mudar em nossas atitudes, palavras, pensamentos e ações. Graças te damos, Jesus, pelo renovar da visão da vida que nos traze sobre os parâmetros do amor que nos ensinaste. Que a tua luz nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.